Azevedo, tá? De matemática, e vamos aí dar continuidade ao nosso bate-papo, como eu costumo falar, né? Não falo nem aula, falo um bate-papo sobre esse assunto, né? Muito interessante, atual e polêmico, né? Eu queria, assim, uma participação até de vocês para saber também o que vocês pensam sobre esse assunto, né? O assunto aí da atualidade é o ChatGPT, né? Que é um aplicativo de inteligência artificial, tá bom? Que substitui muitas ações do ser humano, né? Esse dia eu estava fazendo um teste, eu peguei algumas questões de prova, algumas questões, e coloquei lá e ele conseguiu resolver, né? Assim, como se fosse um ser humano mesmo, né? Obviamente que ele não resolveu todas, porque ainda ele não tem a capacidade de raciocínio do ser humano. Mas ele conseguiu resolver, assim, 7 dos 10 problemas que eu coloquei lá e satisfazer, né, o que eu queria. Então, assim, o assunto desse clube, sobre esse livro, né, Dominados pelos Números, né, do Facebook ao Google, do Facebook e Google às fake news, tá? Como eu falei, atual, interessante e polêmico, né? E aí, Bruno, você vai perguntar, e aí, Bruno, beleza, mas onde é que a matemática, né, e principalmente a estatística, que vocês, ao ler o livro, vocês vão observar, assim, ele não é um livro, apesar de ter esse nome, Dominados pelo Número, ele não é um livro, assim, didático, né? Tem esse objetivo, você vai abrir ali e vai encontrar uma cacetada de números. Não, cara, ele vai falar como a matemática e principalmente a estatística, os dados estatísticos podem nos ajudar, né, na tomada de decisão de certas escolhas. Então, eu dei o exemplo aqui. Quando você vai lançar algum produto, imagina que você é um empresário, né? Você vai lançar determinado produto, e aí eu dei o exemplo do Big Brother Brasil, que já está na sua 23ª edição, eu não posso, o editor desse programa, o diretor, não pode lançar esse programa sem ter na sua mesa, em suas mãos, dados estatísticos, né? Um time de futebol hoje deve ter os dados estatísticos para contratar, por exemplo, um atleta. Vocês vão observar numa entrevista de emprego que o contratante ele tem os dados daquela pessoa, né, que ele pretende contratar em mãos. O que ele faz, se ele é bom nisso, se ele é bom naquilo, se ele se dá bem com a equipe de trabalho, se ele fala um ou mais idiomas. Então, assim, para vocês, talvez essas coisas soem, né, como normais, mas elas não são. Você vai comprar um carro, por exemplo, olha só, você vai comprar um carro. Antigamente você ia à concessionária, né? Você pesquisava, né? Preço, né? Custo, benefício, qual carro anda mais, gastando menos, né? Determinadas peças, se o pneu é bom, se o motor é bom, se esse carro é veloz, se ele não é veloz, essa cor, o conforto, N coisas. Então, esse livro, vamos falar do livro especial, como a matemática e a estatística, eu vou falar da estatística, tá bom? A ciência dos dados também, a ciência da computação, pode ajudar, por exemplo, um ser humano, um indivíduo, a escolher um carro melhor, né? Eu tenho as minhas condições, né? Os meus estilos, o meu gosto, minha condição financeira, então eu tenho um algoritmo, né? Que eu falei que é uma sequência finita de ações, como se fosse um código, né, que visa oferecer uma solução para determinado problema que você tem, né? Se eu tenho um problema, por exemplo, eu fiz um teste nesse aplicativo de inteligência artificial, né, no ChatGPT. Eu tinha um problema, 10 questões de prova que eu não sabia resolver, né? Eu falei, cara, vou ver se isso é bom mesmo. Eu pego essas 10 questões, eu peguei essas 10 questões, tá bom? É como se ele fosse um professor. Peguei, joguei uma por uma e ele me deu a resolução passo a passo. Ele raciocinou, obviamente algumas ele não conseguiu, né? Era talvez uma palavra meio que ele não entendeu, um caractere, um número, alguma coisa desse tipo. Que aí
ficou assim, meio que difícil para ele decifrar. Mas, como eu falei, das 10, 7 ele acertou, e com perfeição, com maestria, né? Então, assim, esse algoritmo, ele simplifica, né? Ele diminui, ele otimiza o seu tempo. Então, se você quer determinado produto, quer saber se as pessoas vão assistir o BBB 2024, cara, antigamente era pesquisa, a estatística nos ajudava, os dados estatísticos. Quer comprar uma televisão, você quer comprar um computador, você quer comprar um celular, hoje em dia, você, nós temos a impressão de que nós estamos sendo monitorados por alguém, porque eu penso, cara, eu penso no iPhone, aparece lá um anúncio para mim no Facebook. Eu só pensei, às vezes eu nem falei, né? E aparece o telefone da mesma cor, modelo, câmera. Isso é extremamente incrível, porque, como eu falei para vocês, a geração de 2000 já entrou, já nasceu nesse mar, nessa onda. A gente, que, por exemplo, de 90, né, não era assim. Você era pesquisa. Vai numa loja, pesquisa, esse telefone aqui tem um preço tal, aquele tem um preço tal, esse tem câmera, aquele tem duas, esse não tem, esse não tem. Câmera, então, por exemplo, os telefones de 90 nem tinham, né? Hoje tem 3, 4 e assim por diante. Então, assim, esse livro, ele vai falar até onde, né, esse algoritmo, o avanço da tecnologia, ele pode ir, né? E aí eles fazem determinadas pesquisas, por exemplo, hoje você consegue, eu acho até um pouco perigoso isso, você consegue, da sua casa, descobrir o que está acontecendo na Rua Francisca, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Ele consegue monitorar da sua casa aquela pessoa que está no Rio Grande do Sul, né? E aí, pô, aí você fala, Bruno, qual é o problema disso? Pô, qual é o problema disso? Dependendo do interesse desse indivíduo, ele consegue tramar, bolar, organizar planos, por exemplo, para cometer algum tipo de delito, algum tipo de crime, né? Então eu fico monitorando a pessoa da minha própria casa. E aí, foi o que eu falei com vocês, até onde vai esse avanço? Porque pode ser uma invasão de privacidade. Eu estou em casa, abro o meu computador, Google Maps, pesquiso, vou dar um exemplo aqui, tá? Avenida das Américas, Barra da Tijuca, né? E fico monitorando uma loja, um condomínio, uma pessoa, né? Através de um satélite, que é toda uma ferramenta matemática, física, que está no espaço e consegue observar tudo isso. Dei o exemplo do Uber, né? Vocês estão no Uber, bonitinho, um aplicativo rápido, fácil, basta pagar determinado valor. E aquele mapa do Google, que é o Google Maps, é uma ferramenta matemática, né? O plano cartesiano, de lá de 1500 e pouco de René Descartes, né? Aí você fala, no 7º ano, no 8º ano, quando você está aprendendo isso, você fala assim, ah, cara, coisa chata, isso daí não serve para nada. Beleza. Se esse plano cartesiano tivesse sido desconsiderado, você não ia ter nem a noção, por exemplo, de norte, sul, leste, oeste. Você nem conseguia se locomover. Então, assim, o não entender o básico da matemática faz você ser um ignorante, né? Então, por exemplo, assim, o cara que inventou o aplicativo da Uber, obviamente, ele tinha esse conhecimento de plano cartesiano, né? Então, assim, o mapa, lá, o teu carrinho está indo bonitinho, determinada rua, aqui, ali, aquilo ali é pura álgebra, né? Álgebra linear atrelado ao plano cartesiano. São ferramentas matemáticas, é o que o livro vai dizer. Assim, a matemática, né, a ciência da computação, a tecnologia usa muito isso, e esse é o assunto polêmico, né? Por exemplo, até onde pode ir isso? Então eu dei um exemplo aqui para vocês, que a pessoa, dentro da sua própria casa, ela consegue monitorar uma pessoa, né, que está a milhares de quilômetros de distância. E aí, isso é legal? Isso é ilegal? Né? Então, assim, vocês podem se deparar, por exemplo, com uma redação de um vestibular, redação do próprio Enem, até onde pode ir, né, a tecnologia. Dei o exemplo no nosso primeiro bate-papo, por exemplo, dos clones, né? Que isso aí é um assunto polêmico, clonar um cachorro, clonar um ser humano, até onde a tecnologia, né, o avanço da medicina, da biologia pode ir. Então é isso que o livro vai fazer, né?
Por exemplo, o combate às fake news. Como eu sei se aquela fala de determinada pessoa é mentira ou não? O algoritmo, ele vai ajudar isso daí, né? Aqueles aplicativos de checagem que hoje existem aí, o fulano falou determinada coisa, e aquilo se espalha numa velocidade muito grande graças ao avanço tecnológico. Isso é pura matemática. Vocês sabem, é um papo clichê, mas eu tenho que falar. Antigamente não tinha nada disso. Era uma carta que demorava anos para chegar. Eu não peguei, eu já peguei a época assim do telefone, das mensagens digitais. Mas para a galera mais antiga, eles devem ter muita dificuldade de conseguir se achar no mundo de hoje, né? Então o cara fala uma besteira lá na Rússia, em questão de minutos, aquilo está aqui num site no Brasil. Muito rápido. E aí como eu vou saber se aquilo é verdade, né? Vocês viram aí que a gente está saindo de uma pandemia, e aí todo mundo dizia alguma coisa. Toma isso, não toma isso, toma aquilo, toma isso. Cara, são muitas informações, né? Só que aí tem um porém. Quem pode dizer que um aplicativo, que esse algoritmo está falando a verdade? Porque a fala do presidente dos Estados Unidos, por exemplo, pode ser verdade, pode ser mentira. Então esse algoritmo, e no livro ele vai dizer muito isso, né? Assim, ele checa, ele meio que ele dá uma mapeada na vida daquela pessoa e consegue detectar. Só que aí tem gente que acredita e tem gente que não acredita se aquilo é verdade ou não. Então esse algoritmo ele fala fake news, né? Notícia falsa, né? Isso é uma mentira. Então assim, comer alguma coisa com outra coisa faz mal e você pode morrer. E tem muita gente que vai acreditar nisso, né? Não tome determinado medicamento. Tome determinado medicamento para combater alguma coisa. Cara, tipo assim, vocês pensam que as pessoas não acreditam. Às vezes a gente acredita em muitas coisas que não são verdade. Então assim, esse algoritmo, ele tem, na minha visão, tá bom? Tem um lado bom e um lado ruim. Tem os prós e os contras, né? No livro, logo assim no capítulo 1, que ele vai falar de um artista muito famoso, que eles estão monitorando, né, um grupo de pesquisadores estão monitorando determinado artista e, por exemplo, acontece muito disso, né? Você cometer algum crime, né, por exemplo. Como é que você vai provar que você estava naquele local? Determinada hora, determinado dia. Se for um espaço a céu aberto, por exemplo, esse artista é um artista plástico de rua, né? Ele foi acusado de ter cometido um crime num local, sendo que ele disse que estava em outro, né? E aí, como é que ele pode provar? Então, assim, o satélite, por exemplo, esses dados que eu te falei do Google Maps, que eu falei para vocês, não, realmente, no dia tal, na hora tal, ele estava trabalhando, porque é um grafiteiro, estava trabalhando onde é que ele falou que estava. Ele tinha um álibi ali. Então, assim, as senhas bancárias, por exemplo, também são outros avanços dessa tecnologia. Hoje em dia você não precisa mais de cartão de crédito, por exemplo, para poder pagar nada. O cartão de crédito em si já é um avanço tecnológico muito grande, porque um cartão que tem um chip, que contém milhares de informações dentro daquele chip minúsculo, ele passa na máquina, meio que ele valida a sua compra, hoje em dia já não precisa mais, né? Assim, eu acho que a tecnologia ela ajuda muito no que diz respeito à segurança. Cara, é inegável, né? As câmeras, as escutas, as senhas, coisas difíceis de serem criptografadas. Então, hoje, por exemplo, assim, somente com o celular você consegue realizar uma compra. Com um relógio, cara, que assim, imagina falar para os seus avós, para os seus pais, que com um relógio você consegue pagar uma compra, né? Eu lembro assim que eu já vi pessoas que quando outras pessoas pagaram alguma compra com o celular, a pessoa ficou impressionada. Basta você fazer aquela aproximação e que paga. Porra, antigamente era dinheiro, era o cheque pré-datado que você assinava, né? Depois veio o cartão, foi uma maravilha, um avanço, o cartão de crédito, hoje com o celular e agora com o relógio. Daqui a pouco eu nem sei assim, o que vai ser inventado para poder pagar. Basta falar, eu quero, você pega e leva, né? Só pode ser assim. Então, assim, tem os seus benefícios, né? Os dados estatísticos, por exemplo, têm os seus benefícios, principalmente os estatísticos. Mas eu digo assim, no que diz respeito ao avanço tecnológico,
a gente precisa ficar de olho, né? Aí muita gente é contra porque fala que eles vão tomar os algoritmos, né? Os dados artificiais vão tomar, as inteligências artificiais vão tomar os lugares dos seres humanos, né? Então não vai precisar mais de professor, tá bom? Não precisa mais do Google, porque agora acabou, o cara vai dirigir sozinho, então não vai ter o Uber, porque um carro pode ser dirigido sozinho, tá? Não precisa mais de um zelador, porque o robô vai fazer tudo aquilo dali perfeito. Não precisa mais de um jornalista apresentando, porque um robô vai lá apresentar. Então, assim, muita gente levanta essa tese, por isso que eu falei, é um assunto polêmico. Eu tenho a minha opinião, as minhas opiniões, tá? Mas eu não posso induzir a vocês. Por isso que na leitura do livro, vocês vão ver, assim, e tirar conclusões que vocês vão falar, pô, isso é importante, eu acredito por isso, por isso, por isso. É bom que vocês leiam o livro e não assim escutem, por exemplo, o programa tal falou que aquilo é fake, o João falou que aquilo é fake, tudo é fake, tudo é fake. Não, vocês devem tirar conclusões através da leitura desse livro, né? É um livro de 300 páginas, mais ou menos, mas que é um assunto assim, instigante, né? Porque tem os seus pontos importantes. E tipo assim, pra gente, tudo aquilo que não afeta a nossa vida não importa. Mas até a partir do momento que aquilo vai afetar, para você que é estudante, por exemplo, é muito fácil, né? O professor passa um trabalho, você chega em casa, tem N maneiras de você fazer esse trabalho, tirar um notão. Esse chat GPT, por exemplo, é isso. Imagina o professor vai ter que bolar uma questão, vai ter que bolar um trabalho, onde vocês não, assim, vão ter que pensar, vão ter que pesquisar, vão ter que ler, vai dar trabalho para vocês, literalmente. Vocês pegam, né, e jogam no chat GPT ou em outros aplicativos de inteligência artificial. Pronto. Em questão de segundo ele te dá a resposta lá. E o professor teve anos, né, de trabalho para fazer aquilo. Então, tipo assim, é preciso que haja um consenso, uma conversa. Olha, eu acho que isso deve ser usado para isso, assim, para os avanços médicos. Eu acho que deve ser usado para a medicina, para a biologia, para a cura, por exemplo, de um câncer, para a cura de uma doença rara, tá? Para ajudar a combater a pobreza, para ajudar a combater a fome. Eu acho que esses aplicativos eles devem ser usados com essa finalidade. Estou dando um exemplo, tá bom? Para produzir, para gerar mais segurança, né? Para N coisas, principalmente educação, segurança, qualidade de vida, alimentação. Eu acho que eles devem ser usados. Mas para outras coisas, o ser humano ainda é assim, o centro das atenções. Como eu falei, o raciocinar é do ser humano, né? Uma máquina, ela é programada para fazer determinadas coisas. A gente dá um jeito de fazer aquela coisa de N maneiras. Então, assim, é importante ver até onde pode ir essa tecnologia, até a privacidade que ela pode ir, até onde vai, beleza? Então, assim, daqui a pouco eu vou falar para vocês que eu falei você menciona algum objeto de desejo e logo em seguida o Instagram, o Facebook, ele vai lá e dá um anúncio para vocês. Quem é que está pagando por isso, né? Então, se eu tenho uma empresa, eu pago ao Google, ou vocês acham que simplesmente o Facebook, o Instagram, o WhatsApp são de graça? Né? O cara só inventou, quem movimenta isso daí? Qual é a monetização, o dinheiro? Né? Basta que você, o dono de uma empresa, ele pague ao Google, né, que é controlador do Facebook, do Instagram, e eles anunciam o produto dessa empresa em suas plataformas, né? E a gente é meio que levado, é meio que induzido, porque a gente passa muito tempo nas redes sociais. Então, o objetivo das redes sociais, galera, é fazer com que a gente passe muito tempo ali. Então, por isso que o Instagram, constantemente ele é modernizado, ele é atualizado, né? O sistema de operação do seu iPhone, constantemente ele é atualizado. Tudo isso tem um porquê. Não é porque o dono é bonzinho, ele quer prestar bom serviço. Ele até quer, mas tem um lado financeiro por trás disso, porque ninguém faz nada de graça para as pessoas. Então, assim, cara, o Instagram está mudando todo o tempo, o Facebook está mudando todo o tempo, o WhatsApp, hoje você consegue pagar as coisas pelo WhatsApp, né? Fazer compras pelo Instagram. Pô, onde é que você ia conseguir comprar alguma coisa pelo Orkut? Né? Para a galera que pegou o Orkut aí, era impossível comprar algumas coisas, né? Tinha limites para você fazer determinadas coisas.
para escrever determinado texto, né? Observe agora que o Facebook, que é um Instagram, assim, que o Facebook ele conseguiu juntar o MSN e o Orkut. Então, antigamente tinha duas plataformas, o MSN e o Orkut. O Facebook veio e juntou as duas numa só, né? E aí você consegue fazer N coisas pelo Facebook. Então, por exemplo, a plataforma do Mercado Livre. Qualquer pessoa, pequeno empreendedor, consegue vender. Antigamente você era preciso abrir uma loja, só as grandes corporações tinham. Você ia para uma rua principal, tinha ali as grandes corporações. Hoje você, da sua casa, lá do sertão da Bahia, do Sergipe, você consegue, se o seu produto for bom, obviamente, você consegue vender coisas para todo o Brasil. Mas você que nasceu 2000 para cá, acha que sempre foi assim, né? Pergunte seus pais, seus avós, que eles vão te dizer que não. Então, assim, os avanços tecnológicos têm os seus prós, né? Perdão, ele tem os contras, obviamente que tem, porque na vida é assim mesmo, mas ele também tem os prós. Então, essa velocidade com que a internet está andando, está modificando, é muito boa para algumas pessoas e, obviamente, para outras não, né? Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas tiveram dados confidenciais revelados, né? Fotos íntimas, dados bancários, senhas expostas, né? Os hackers, por exemplo, eles hackeiam aí, o site de algum banco, né? E conseguem ter acesso a várias informações nossas e, através daquilo, aplicar vários golpes, né? O cara tem a tua senha do cartão, tem o teu CPF, tem o teu RG, sabe o teu endereço, então ele tem tudo. Então ele consegue fazer várias compras. E é difícil a polícia detectar isso, assim, de modo rápido, né? Leva aí um tempinho. Então, assim, é um assunto que deve ser pensado, tá? Como eu falei, esse livro Dominados pelos Números, ele vai bater nessa tecla. E como os dados estatísticos, ele bate muito nesse ponto, nos ajudam a perceber essas coisas, né? A tomada de decisão, a passar um tempo muito longo no Instagram, por exemplo, a compra de determinada coisa na internet. Então, e eu acho isso magnífico, né? Esses anúncios que você... Uma vez eu até estava falando isso com a minha mãe, eu citei um determinado produto que eu queria comprar, cara, foi instantâneo. Depois eu abri, por exemplo, o Facebook, se eu não me engano, era o Facebook ou o Instagram, naquela parte de anúncio, o que eu tinha acabado de falar estava lá, muito sim rápido. Era só clicar e comprar, né? E como muitos de nós, né, somos induzidos por impulso, você acaba fazendo isso, né? Então, esse algoritmo, perdão, ele que é o responsável por fazer isso. Cara, queria tanto comer uma sobremesa, você entra no Instagram, parece lá um monte de doce, um monte de sobremesa para você comprar. Então, um clique, você pode comprar, pedir para entregar na sua casa, que em questão de minutos vai chegar. Antigamente, a gente comprava alguma coisa pela internet, demorava semanas e meses. Hoje em dia, tem algumas empresas, determinados locais, que elas entregam 30 minutos depois, tá? Entregam no mesmo de 3 horas depois, por exemplo. Então, assim, é muito rápido. Os avanços tecnológicos são muito bons para determinados tipos de coisa, né? Infelizmente, tem gente que se aproveita disso para o mal, né? E vão lá aplicar golpes, monitorar algumas pessoas, cometer alguns assaltos, alguns assassinatos e tudo mais, né? Mas aí cabe a vocês, né? Eu não vou aqui falar se eu acho certo, se eu acho errado, cabe a vocês, através da leitura desse livro, tirarem o necessário, né, para poder terem a formação de vocês, né? Para não serem induzidos por, principalmente, políticos, por donos de empresas, por influências e tudo mais, beleza? No nosso próximo encontro eu vou falar sobre essa imensidão, né, de informações que estão contidas aí na internet, beleza? Eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo.